olha, já estamos de volta com o nosso cotidiano nesta quinta-feira. Agora é hora da informação. Você de casa que nos acompanha sabe, essa é uma prestação de serviço da Nova Geração Televisão em conjunto com a equipe de jornalismo da rede NGT de televisão. E para a gente começar este bloco de notícias direto da Central de Jornalismo, novas regras vão ampliar o setor privado sobre infraestrutura. Você vai entender um pouco mais desse assunto na reportagem a seguir que nós preparamos. Roda aí. O carioca que atravessa a ponte Rio-Niterói para ir ao trabalho pode nem saber, mas a ponte é administrada pela iniciativa privada. Como o contrato que regulamenta essa concessão termina em maio, o governo federal realizou no mês passado um leilão. O vencedor foi quem apresentou o menor valor para o pedágio. Essa e outras regras estavam previstas num edital de licitação. E para chegar a esse formato, o governo recebeu propostas de empresas particulares. É o chamado procedimento de manifestação de interesse. A administração pública já se utilizava dessa ferramenta como um termômetro. Quando queria que o setor privado administrasse um serviço público, investigava o interesse do mercado. Agora, o sistema foi aperfeiçoado para facilitar e dar mais rapidez à oferta de serviços públicos. A principal novidade é que empresas privadas do Brasil e do exterior e até mesmo pessoas podem participar. Podem, por exemplo, sugerir à administração pública que utilize procedimento de manifestação de interesse numa área específica. Antes, só um órgão público, como o Ministério dos Transportes, podia fazer isso em casos como, por exemplo, de rodovias e ferrovias. Outra mudança é que várias empresas, incluindo pequenas e médias, podem participar de diferentes partes de um mesmo projeto. O governo federal é responsável por receber os projetos e estabelecer as normas do edital que fará a seleção do vencedor. Dentro do programa de investimentos em logística, o governo ainda pretende conceder à iniciativa privada 6 ferrovias e mais 4 trechos de rodovias. O programa já repassou para o setor privado a exploração de mais de 5.000 quilômetros de estradas federais, além de aeroportos como o de Brasília, o de Confins em Belo Horizonte e o de Guarulhos em São Paulo. E neste ano, o Rio de Janeiro completa 450 anos de existência. E um presente para os cariocas é uma exposição de botos que invadiu a universidade aqui do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá muito bacana essa reportagem, vocês vão ver. E é um presente para o carioca e também para os visitantes da cidade. Coloridos e charmosos, cada um com um estilo diferente. São os botos estilizados que invadiram o campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. Eles foram criados por alunos e professores da Escola de Belas Artes, além de alguns artistas convidados, como a carnavalesca Rosa Magalhães, por exemplo. O objetivo? Homenagear os 450 anos do Rio. Afinal, o boto é um dos símbolos da cidade e está presente até na bandeira do município. São 45 botos de fibra de vidro, com 2,20 metros de altura. As esculturas estão em diversos pontos do campus e reúnem várias marcas características do Rio. Foi solicitado a eles que escolhesse um marco da cidade do Rio e que representasse isso. E os artistas trouxeram algumas propostas muito interessantes, como o Marcelo Jacome, que ele trabalhou com o boto dele, utiliza o papel da pipa. A exposição também serve para alertar sobre o risco da extinção dos botos no litoral do Rio. Na Baía de Guanabara, local onde a espécie se reproduz, existiam mais de 1.000 botos na década de 60 do século passado. Hoje, restam apenas 40. A poluição é a principal inimiga do boto. O que acontece é que ele nasce na Baía de Guanabara, mas em função da péssima qualidade ambiental que a gente tem atualmente, né, os filhotes estão morrendo. Né? Então, nascem botos cariocas, né, e não estão sobrevivendo. Eu acho que isso é uma situação bastante preocupante e representa a nossa cidade. Né? Uma cidade que é linda, que é carismática, mas também que precisa de cuidado. Olha, depois daquele acidente que aconteceu lá na França, né? Você sabe, uma tragédia, que o rapaz lá tinha um problema de cabeça e tal, mais de 150 pessoas morreram. Aí, depois desse acidente, precisou acontecer um acidente deste para que houvessem algumas normas e que começasse a pipocar informações em relação à aviação civil. E aí o que acontece?
Você sabia que a rede de meteorologia, ela pode ajudar o piloto a planejar a viagem, a planejar o voo, mas nem sempre eles fazem esse uso, usam essa ferramenta. E você vai ver agora na reportagem um pouquinho mais, que é para prevenir, né, também ter uma precaução em relação a qualquer problema que aconteça em relação a tempo, a clima e que possa interferir no voo. Veja. Condições de temperatura, vento, nebulosidade, pressão, visibilidade. Um site que reúne todas as informações meteorológicas necessárias para que pilotos e tripulações possam planejar e realizar voos com segurança e economia. É a rede de meteorologia do Comando da Aeronáutica. Com as informações disponibilizadas pela rede, pilotos da aviação civil e militar podem planejar suas rotas de voo, desviar de locais de formações nebulosas e turbulências, por exemplo, saber as condições dos locais de partida e chegada, mais segurança e mais economia de tempo e combustível. A gente consegue todas as informações do que vai acontecer durante a rota dele. Então isso, na verdade, o que é? É uma documentação de voo. Em março, a rede foi modernizada. O portal tem novos recursos gráficos. O acesso e a visualização são mais simples, para trazer mais segurança e rapidez. O conteúdo também está em celulares. Hoje a gente consegue integrar várias informações ao mesmo tempo. Então isso consegue fazer com que o usuário tenha uma melhor visualização da abrangência da situação meteorológica que ele vai enfrentar. Há pouco falamos de teatro, né? E a gente vai falar agora de teatro. Peça de teatro, uma peça de teatro, ela vai retratar a vida das mulheres, principalmente aquela época em que a mulher, naquela época, não tinha valor algum, não é? A gente sabe disso, tinha um preconceito tamanho, mulher não tinha poder na fala, não podia falar, não podia ordenar, não podia fazer nada. E aí você vai ver agora numa reportagem o problema daquela época difícil que as mulheres viveram, o sofrimento que passaram e as conquistas que tiveram ao longo de todos os anos. Pode ver aí, roda aí a matéria. Viveu no século IV d.C., onde hoje fica o Egito. Filósofa e matemática, foi apedrejada até a morte por cristãos fanáticos. A primeira pedra me atingiu entre os olhos. A segunda me feriu a boca. As outras eu já nem senti. Hipácia e outras grandes pesquisadoras, entre elas a brasileira Berta Lutz, viveram em épocas e países diferentes. Nesta peça de teatro, elas se encontram e falam sobre as dificuldades que enfrentaram para brilhar num meio historicamente machista. A peça Insubmissas é uma montagem do núcleo Arte e Ciência no Palco, que já retratou outros grandes nomes da ciência, mas sempre homens. E a história das mulheres na ciência se parece a história de todas as mulheres, em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo. É uma história de discriminação mesmo, de violência, de preconceito. As mulheres tiveram que enfrentar e têm que enfrentar até hoje barras pesadíssimas só pelo fato de serem mulheres. O cenário vai muito além da ideia de pedras no caminho. Estas rochas penduradas representam as próprias mulheres. No universo onde o machismo tenta controlá-las, mantê-las no mesmo lugar, mas não consegue. As pedras, por mais que elas estejam aparentemente paradas, elas estão em movimento. Marie Curie é a mais conhecida dessas cientistas. Polonesa que fez carreira na França, foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, mas nunca foi aceita pela Academia Francesa de Ciências. Para Selma, que interpreta Marie, a paixão moveu a insubmissão dessas mulheres. Elas, em tempo algum, elas cederam a essa paixão. Eu acho que isso é o grande legado desse espetáculo, que é o que a gente mais tem orgulho de trabalhar, né? Assim, não deixem as suas paixões, elas brigam pelas suas paixões, por aquilo que elas acreditavam. Amanhã eu tô de volta com mais Cotidiano. Por hoje é só. Vem aí o Pop Music do Rafa Braga, na sequência notícias, Viviane Império, charme, a competência da notícia e os shows da NGT, sem contar na nossa programação que está recheada de atrações para você. Tchau, pessoal! Até amanhã! Juízo!